Boa noite, irmãos. É um prazer imenso para estar hoje à noite, através desse meio de comunicação, com os irmãos. E quero também agradecer, pois temos visto a poderosa mão de Nosso Senhor sobre as nossas vidas. Quero agradecer pelas orações a favor da Caterina, a qual continua com o problema inalterado e esperamos no Senhor solução para que em breve ela possa ter uma boa recuperação. Então, como é hoje à noite, é o estudo da Palavra de Deus, em específico, pregação do Evangelho. Eu gostaria de fazer inicialmente a leitura de um versículo na carta aos Romanos, no capítulo 14, o versículo 15. Diz-nos a Palavra de Deus: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele aborda o assunto a respeito da comida. No versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Praticamente a mesma palavra o apóstolo Paulo também escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8 e versículo 11, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Nessas duas passagens, nós percebemos uma palavra de exortação que o apóstolo Paulo está fazendo a essas duas igrejas, essa de Roma e a outra em Corinto. E ele está abordando a liberdade em Cristo Jesus, e isso está correto. Quem está em Cristo Jesus, esse sim, de fato, é livre, é libertado. Mas ele aborda e ele faz menção do irmão fraco. E ali ele coloca uma palavra muito importante: não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Nós vemos aqui o apóstolo está focalizando a convivência entre os irmãos nas igrejas locais. Faz muita diferença da forma como tratamos uns aos outros. E conforme nós temos aqui a palavra, é bem claro que existem irmãos os quais têm dificuldade no desenvolvimento da sua vida espiritual.
eles têm problema no comportamento de certos irmãos que são firmes e fortes, os quais entenderem em Cristo Jesus estamos livres da lei do Velho Testamento, ou seja, do Pentateuco, ou seja, a lei de Moisés. Porque agora nós vivemos sob a graça de Deus. E se somos salvos, é porque algo aconteceu em nossa vida que o Senhor Deus nos proporcionou. E justamente sobre isso eu quero falar. A favor de quem Cristo morreu. Nós perguntamos por que Cristo Jesus precisava morrer. Nessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Olhando para o Velho Testamento, nós temos também ali uma palavra muito esclarecedora a esse respeito, o profeta Ezequiel, capítulo 18. Eu quero ler o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade no perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina claramente que a alma que pecar, essa morrerá. Todo ser humano, sem exceção, é um pecador. Quando nasce um nenê, ele já nasce em pecado e com o pecado. E dessa forma, o ser humano, ele vai se desenvolvendo na prática do pecado, e muitas vezes ele nem percebe que ele é um pecador perdido. Porque ele vive aquilo que ele acha o melhor. E ainda o problema quando a pessoa não conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos o pecador, ele precisa morrer. Isso aconteceu com o primeiro casal, naquele jardim do Éden, Adão e Eva. Não era uma morte física, mas uma morte espiritual, ou seja, separação entre o Senhor Deus e o homem. E assim o homem foi expulso da presença de Deus. E não há retorno. Não existe possibilidade do ser humano, o pecador, conseguir se reatar novamente com o Senhor Deus dos céus, o qual é o seu Criador. Agora,
a palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus morreu. Mas então nós perguntamos, mas por que o Senhor Jesus Cristo morreu? Ele tinha pecado na vida dele? Esse é o motivo porque ele morreu naquela cruz, ali no Calvário? Quando nós olhamos ali na primeira carta, que o apóstolo João escreveu no capítulo 5, aliás, no capítulo 3, versículo 5, João escreve assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos diz claramente: em Cristo Jesus não existia pecado. O Senhor Jesus Cristo não cometeu pecado. E o Senhor Jesus Cristo não conheceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele estava absolutamente livre de qualquer pecado. Se já uma vez existiu um ser humano sobre a face da terra, um ser humano perfeito, então esse era o Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós perguntamos, se então no Senhor Jesus Cristo não existia pecado, por que ele precisava morrer? Então, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele nos dá a resposta, no verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o que nós verificamos aqui, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele ainda acrescenta e explica, segundo as Escrituras. Porque isso é exigência de Deus. É que alguém precisa morrer para resgatar o ser humano, para fazer reconciliação entre Deus e o homem. Mas esse precisa ser um ser perfeito, um ser sem pecado. Quando nós observamos o julgamento do Senhor Jesus Cristo antes de ser crucificado, o Senhor Jesus Cristo, ele foi levado perante o rei Herodes, o qual o devolveu para Pilatos, e os dois eram autoridades romanas, e os dois constataram que não acharam crime algum na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a própria palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, nele não existia pecado. Perante Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele era santo, puro,
e sem defeito. Perante as autoridades romanas, o Senhor Jesus Cristo não cometeu crime algum passível a ser morto. Então, nós verificamos o que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu voluntariamente. E para isso, Pedro nos esclarece esse assunto na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 24, ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Entre outras escrituras, o apóstolo afirma aqui que o Senhor Jesus Cristo carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, aquele que não conheceu pecado, naquele que não existe pecado, aquele que nunca cometeu pecado, ele agora tomou os nossos pecados e carregou eles sobre o seu corpo e levou juntamente com o seu corpo os nossos pecados naquele madeiro. E a palavra de Deus nos diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele voluntariamente não foi às condenações das autoridades judaicas. Não era o povo que gritava crucifica-o, crucifica-o. Não é por causa disso. Mas o Senhor Jesus Cristo, voluntariamente, ele quis morrer naquela cruz. Ele quis passar por essa, podemos dizer, por esse julgamento de Deus, carregado com os nossos pecados. Então, podemos dizer, existe salvação. Uma salvação para que o homem possa se reatar, ou para que o homem pode se aproximar novamente ao Senhor Deus dos céus, pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo Jesus não existe salvação. Sem Cristo Jesus não existe possibilidade de agradar a Deus. Sem Cristo Jesus, ninguém, absolutamente, uma viva alma, ela vai poder se aproximar à santidade do Senhor Deus ali na sua glória. É só através do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, nós lemos: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele
morreu e ressuscitou. Então, aqui, agora temos confirmado, existe salvação. Existe salvação para nós homens. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de igreja. Mas eu estou falando da salvação pessoal em Cristo Jesus. Antes de você pensar sobre igreja, onde reunir e como funciona essa igreja ou outra igreja, antes de tudo você deve tratar a sua situação perante Deus. Você é salvo ou não é salvo? Então ele diz que ele morreu por todos. O Senhor Jesus Cristo, ele estende a sua salvação para todo ser humano. E hoje são mais de 8 bilhões, né, de seres humanos que vivem sobre esse globo terrestre. E a salvação que o Senhor Jesus Cristo realizou, ela vale para todo ser humano. Isso é precioso demais. Por isso, às vezes, né, a gente considera esse fato e pensa, mas por que o ser humano não procura essa salvação? Porque continua carregando a culpa, o pecado, as suas transgressões cometidos dia após dia, sem solução, já que o Senhor Deus, lá dos altos céus, nos enviou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero abordar um outro aspecto. Podemos dizer o ponto 2. Nós agora analisamos quem precisa morrer é o pecador. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas não é porque ele tinha pecado, mas porque ele carregou sobre si no corpo e levou naquela cruz no Calvário. E ali o nosso pecado foi julgado. O Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E essa morte do Senhor Jesus Cristo vale para toda a eternidade. Agora, eu quero abordar um outro pensamento. A morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz revela a profunda pecaminosidade do ser humano. Podemos dizer a corrupção espiritual do ser humano. Existem muitas escrituras, mas vamos lembrar ali no Evangelho segundo João, no 1º capítulo, versículo 10 e 11. João escreve assim: o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus
não o receberam. Nós temos duas coisas aqui. Primeiramente, ele fala sobre o verbo. E nós sabemos, o versículo 1 nos esclarece, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, ele falando do verbo, ele fala do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. Esse mundo, ele diz que foi feito pelo intermédio dele. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para esse mundo que foi feito por ele. Então, o Senhor não era um estranho. A mesma coisa se alguém constrói a sua casa. Então, ele constrói a sua casa porque um dia ele vai morar ali dentro. E então o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo que foi feito pelo intermédio dele. Mas qual era a reação desse mundo? Mas o mundo não o conheceu. Ignoraram o Senhor Jesus Cristo. Isso é ignorância. Se procura teorias fantásticas inventadas pelo ser humano. Fala-se de Big Bang, fala-se de evolução e todas essas coisas, menos que o Senhor Deus tinha feito esse mundo com tudo que existe nesse mundo, inclusive nós, os seres humanos. E o Senhor foi, como diz aqui, ignorado. E no verso 11 ele diz, veio para o que era seu. E os céus não o receberam. Aí ele fala do povo Israel. Povo escolhido por Deus. Oh, que povo duro de coração. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Não queriam que o Senhor Jesus Cristo seja o seu rei. Ignoraram também o seu rei. Pilatos reconheceu essa situação. Ele escreveu, sobre a cruz, essa frase ali. Esse é o rei dos judeus. E os judeus logo queriam corrigir isso aí. Não, ele não é o nosso rei. Escreve ali, ele disse que é o rei dos judeus. Não. O Senhor Jesus é o rei do seu povo. Humanamente falando, o Senhor Jesus Cristo da linhagem de Davi. Assim que a palavra de Deus nos afirma. Então, vamos ver a profunda, podemos dizer, ignorância do ser humano revelado no capítulo 19, ali no Evangelho de João. Verso 15, nós lemos, eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então vemos aqui
Eles queriam que o Senhor Jesus seja crucificado. Então, a cruz do Senhor Jesus Cristo nos fala do total desrespeito do ser humano perante a dádiva de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É um total desrespeito. Então, isso era algo que se revelava quando eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Não temos rei, senão César. Assim o Senhor Jesus Cristo incomodava. César não, né? César tomou a terra de Israel, ele subjugou os hebreus, sofreram nas mãos desses reis e governadores romanos e rejeitaram o verdadeiro rei, vindo dos céus. E quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, ele fala aqui sobre a pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. E nós lemos no capítulo 2, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Os judeus mesmo não crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Eles não queriam sujar as suas mãos. Mas entregaram ele às mãos dos romanos. Como Lucas escreve aqui, por mãos de iníquos. Eles não eram judeus. Eles eram gentios. E eles executaram o Senhor Jesus Cristo. Então, nós percebemos a situação, o real fundo desse cenário da cruz do Senhor Jesus Cristo ali no Calvário. Mas, no outro lado, a cruz do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, a sua morte, ela nos fala do amor de Deus. João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor, Deus, ele revelou o seu amor para nós seres humanos. Por isso, ele nos deu o Senhor Jesus Cristo. E isso é a maravilha, essa mensagem da cruz. E agora eu quero falar sobre o terceiro ponto. A morte do Senhor Jesus Cristo. Aquela morte na cruz do Calvário, nos fala da vitória absoluta que o Senhor Jesus Cristo conquistou ao morrer sobre aquela cruz. Na carta aos Hebreus, o escritor, ele diz assim, nós podemos ver isso no capítulo 2, Hebreus, capítulo 2, no versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte,
a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele aborda duas vitórias do Senhor Jesus Cristo, conquistadas na cruz do Calvário. Primeiramente, ele diz aqui, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse é o pior inimigo que existe para nós seres humanos. E interessante, a palavra de Deus nos diz que o diabo tem poder sobre a morte. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele derrotou o diabo quando ele morreu naquela cruz. E depois, como ele diz, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Com a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo venceu a morte também. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que a morte é o último inimigo, o qual vai ser aniquilado para todos sempre, né? Ou vamos dizer assim, ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo, juntamente com o diabo. Então, podemos dizer, nós temos dois inimigos invencíveis para nós, os quais já são derrotados. O Senhor Jesus Cristo já conquistou vitória sobre eles. Meu amigo, pensa bem. Você quer uma vida em liberdade, livre desse inimigo terrível, que é o diabo. E você também quer ser livre do pavor da morte, como ele diz aqui, pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não temos mais medo da morte. A morte para nós não é a estação final. A morte para nós é a porta para entrar no lar celestial, para estar com Cristo Jesus para todo sempre. Então, a cruz do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela nos trouxe uma liberdade total. Mas tem uma coisa. Essa cruz, ela divide a humanidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo escreve assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O ser humano não consegue entender o porquê da morte do Senhor Jesus. Rejeita o Senhor Jesus. Mas o apóstolo diz, para aquele que crê, este sim é salvação para todo o sempre. Então, eu te pergunto,
De que lado você está? Você é que acha que o Senhor Jesus Cristo e a sua obra redentora é uma loucura? Você acha isso aí não encaixa no seu modo de pensar? Você não consegue entender pelo seu intelecto o sentido espiritual dessa obra que o Senhor Jesus Cristo realizou? Procura saber, porque uma coisa importante, e com isso eu quero finalizar esse pensamento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Ali, Lucas, ele fala quando Paulo estava em Atenas. E ali, o apóstolo Paulo, ele deu naquela praça onde estavam aqueles altares, inclusive aquele altar ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo começou a explicar quem é esse Deus desconhecido. E nós vemos aqui uma palavra que eu gostaria de ler no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então percebe o que o apóstolo escreve aqui, que Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Isso é amor de Deus. Se você quer se reconciliar com Deus, você precisa crer no Senhor Jesus, aquele que pagou o preço para a sua salvação. Se você ignorou isso até agora, diz-nos a palavra de Deus, Deus ignora esse tempo, a sua ignorância. Porém, ele notifica. Então, nós temos aqui uma intimação da parte de Deus. Literalmente, essa palavra notificar, no grego original, significa intimação da parte de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do pecador. Por isso, ele nos enviou o Senhor Jesus Cristo. E é necessário para que se arrependa a pessoa, reconheça, eu sou um pecador, sou um inútil na presença de Deus. Eu preciso dessa salvação. Porque uma coisa é certa, como ele diz, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus há de julgar esse mundo. E esse dia, ele diz, estabeleceu um dia em que há de julgar esse mundo. Nós não sabemos quando vai ser esse dia exatamente, mas uma coisa sabemos. Primeiro vai passar os 7 anos de tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Depois vem os 1000 anos,
do reino terrestre de Cristo Jesus, e depois vem esse dia do julgamento, quando o mundo vai ser julgado. O mar vai dar os mortos, a terra vai liberar, e todas as almas vão comparecer perante o juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. E todos os seus atos vão ser julgados, ponto em ponto. Por isso Deus, ele lança essa intimação. Crê no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Isso é o meu desejo, prezado ouvinte, que o Senhor lhe dê um coração de carne, não é de pedra. Um coração de pedra, esse não tem capacidade de crer. Mas o Senhor lhe conceda misericórdia para crer e aceitar essa oferta de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quem sabe, havemos nós de encontrar ali na glória. Isso seria um prazer imenso. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém.